Hi, my friends! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de coisas. Nós vamos aumentar um pouco mais o nosso vocabulário, tá? Eu acredito em vocês, Deus acredita em vocês e nós não vamos desapontar Deus, tá? Ele nos deu sabedoria e nós vamos usá-la, tá? E a gente vai aumentar o nosso vocabulário e ao longo do tempo, daqui a alguns dias, nós estaremos conversando literalmente todos em inglês. Espero recebê-los na escola conversando em inglês. Seremos uma escola bilíngue. Olha que massa! E eu acredito em vocês. Vocês são muito inteligentes. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco dos sujeitos. Não vamos falar de gramática, calma, tá? Mas a gente vai entrar um pouquinho, mas de forma bem fácil. Nós vamos falar do sujeito e vamos entrar um pouquinho no verbo to be. Bendito verbo to be, mas a gente precisa dele, tá? Mas eu vou começar bem devagarzinho para a gente entender o verbo to be, né? O terror do inglês. Mas não é terror nada, é muito fácil aprender sobre o verbo to be. Tá? É só você entender. Depois que você entendeu, pronto, já era. Mas vamos lá. Primeiro vamos aprender o que é o sujeito. Vamos falar um pouquinho de português. Sujeito é aquele que realiza a ação. Ele jogou bola. Faz a seguinte pergunta. Quem jogou bola? Ele. Quem é o sujeito? Ele. Ela brincou de boneca. Quem brincou de boneca? Ela. Quem é o sujeito? Ela. Tá? Então, é assim, você está com dor de barriga. Quem está com dor de barriga? Você. Então, você é o sujeito. Eu não estou muito bem. Quem não está muito bem? Eu. Então, eu sou o sujeito. Viu como é fácil? Então, vamos falar isso agora em inglês. Ou seja, sujeitos. Olha aqui, tá? Eu tenho aqui sujeito. I, you, he, she. I, you, he, she. I, eu, you, você, he, ele, she, ela. I, you, he, she. I, you, he, she. I, you, he, ele, she, ela. Então aqui nós temos 4 sujeitos. Sujeitos que realizam ações. I, you, he, she. Certo? Então vamos lá, continuando com a nossa aula de inglês. Para cada sujeito, eu preciso de um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é o que a gente chama de verbo to be. O que o verbo auxiliar faz? Ele auxilia a pessoa a realizar a ação. Nós não falamos que o sujeito é aquele que realiza a ação? No inglês é a mesma coisa. No inglês eu preciso de um verbo auxiliar que vai ajudar a pessoa a realizar a ação. Então, só que para cada sujeito, eu tenho um determinado verbo auxiliar. Então aqui, ó, eu sou um sujeito. E para eu realizar uma ação, eu preciso de um verbo auxiliar, am, que significa sou, estou. Eu sou, eu estou. Eu sou professor. Quem é professor? Eu. Eu estou doente. Quem está doente? Eu. Olha que legal. Eu sou o sujeito. Então, I, como já expliquei, é o sujeito. E o verbo que auxilia o eu aqui a realizar a ação é o am. I am. Então, am é um verbo auxiliar, verbo to be, um verbo que auxilia o sujeito a realizar a ação, né? I am.
O próximo sujeito é you, você. You, você. Como a gente já disse, you, você é um sujeito. E este sujeito também precisa de um verbo auxiliar que auxilie ele a realizar a ação. Senão ele não vai realizar a ação. Em inglês eu preciso de um verbo auxiliar que auxilie ele, que ajude ele a realizar a ação. You are, né? Então seria o quê? Esse are quer dizer you, né? You, que significa que o are é, está, és, estás. Você está doente. Quem está doente? Você. Você é o sujeito. You are. Então, o are, ele está auxiliando o sujeito a realizar o quê? A ação. Quem realiza a ação é o sujeito. No verbo to be, o are, ele auxilia o you a realizar alguma ação. You are. O próximo sujeito é ele. Ele. He, né? He is. O is, ele auxilia ele, o he, a realizar a ação. Ele está doente, né? Ele é feio. Ele é feio. Ele é bonito. Quem é bonito? Ele. Quem é feio? Ele. Quem está doente? Ele. Ele é o sujeito. Então, em inglês, is, né, do verbo to be, auxilia ele a realizar alguma ação, certo? Então, is em inglês significa é e está. É e está. He is. Ele é. Ele está. He is. E o próximo sujeito de hoje? She. Ela. She. Ela. Ela é linda. Quem é linda? Ela. Então, ela é o sujeito. E no verbo to be, o is é que vai ser o verbo auxiliar dela também. Ela. She is. She is. O is vai significar também aqui é e está. Ela é linda. Ela está bem arrumada. Ela está doente. Ela está muito mal. Quem está muito mal? Quem está doente? Quem é linda? Ela. Ela é o sujeito. E em inglês eu preciso de um verbo auxiliar que auxilie, né, ela a realizar uma ação. E vocês perceberam que ele e ela têm o mesmo verbo auxiliar, que é o is, né? Ele é, ele está. Ela é, ela está. Diferente do I e do you. Eu e você. You are... desculpa. I am. Eu sou. Eu estou. You are. Você é. Você está. Certo? Então, aprendemos aí os sujeitos em inglês. Aprendemos também que cada sujeito precisa, em inglês, de um verbo auxiliar que auxilie ele, que ajude ele a realizar uma ação, né? Então, a gente viu aí o verbo to be. Nós vimos o verbo to be. Viu como é fácil? Não vimos todo o verbo to be, mas vimos algumas coisas e vimos principalmente que o verbo to be é um verbo que auxilia o sujeito a realizar a ação. Legal? Aprendendo isso, a gente vai agora aprender outras coisas. E a gente aprendeu um pouquinho do verbo to be porque nós vamos usar ele em algumas saudações, em algumas perguntas agora, certo? Primeiro, se você vai para um país que fala inglês, você vai para o Canadá, cara, você vai para os Estados Unidos, tá? E eu tenho certeza que vocês irão para lá e irão usar essa língua e serão fluentes, serão confundidos com norte-americanos, com canadenses, tá?
tá? Então, quando você chegar lá, alguma pessoa vai perguntar isso daqui para você. Where you are from? Where you are from? Olha aí, olha que interessante. Você viu que o you eu usei are? Olha aqui de novo. Where you are from? O are é o verbo auxiliar do you que está nessa frase ajudando o you, o sujeito, a realizar uma ação, né? Falando sobre uma ação. Então vamos lá. Where you are from? De onde você é, certo? Where, né? De onde you, você é. Lembra que o are é e está, auxiliando o you? Então, from. Sempre que eu perguntar de onde a pessoa é, eu vou usar o from. E sempre que eu for responder eu sou de determinado lugar, eu vou usar o from. Então, where, de onde você é, né? De onde você é, certo? Where you are from, de onde você é? Vocês vão falar aí depois, hein? Tá, vamos lá. Where you are from, de onde você é? Where you are from, de onde você é? Eu, am, sou. Opa, esse a gente vai usar depois. Vamos começar de novo. Opa, de novo aqui. Confundi meus papéis. Eu, am, sou, from, do Brasil. Brasil. Ou então, Itaporanga. Então, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I am from Itaporanga. Eu sou de Itaporanga. I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. Certo? Então, I am. Eu sou. De, from, do, do. Quando eu for me referir a algum lugar, eu vou usar o from. Então, de Itaporanga, de São Paulo, do Brasil. Eu estou me referindo a um lugar, certo? A minha cidade, ao meu país, ao meu estado. Então, eu uso from. Então, eu sou do Brasil. Eu sou no caso agora, Itaporanga. Como que eu vou falar em inglês? I am from Itaporanga. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, agora, e se eu quero falar eu não sou do Brasil? Deixa eu organizar aqui. Aqui, ó. I am not from Itaporanga. Eu não sou de Itaporanga. I am not from Brazil. Eu não sou do Brasil. I am not from São Paulo. Eu não sou de São Paulo. Então, I am not, eu não sou. Aqui que o inglês muda, as palavras se invertem. E aí, na verdade, acaba que o inglês é muito mais fácil que o português, né? Porque você usa verbos auxiliares que auxiliam o sujeito a fazer a ação e acaba usando menos palavras do que o próprio português, né?
Em vez de eu falar você é, você está, eu só falo you are. Are já significa é e está, né? Então, eu estou negando aqui no caso. I am not. Você viram? Se eu fosse traduzir literalmente, ficaria eu sou não. Eu sou não do Brasil. I am not from Brazil. Eu sou não do Brasil. Mas não é assim. Eles vão entender corretamente, né? Nós é que temos que entender que I am not from Brazil, né? Que o sou vem antes da negação. O am vem antes do not. I am not from Brazil. Eu não sou do Brasil. I am not from Itaporanga. Eu não sou de Itaporanga. I am from Riversul, né? Eu sou de Riversul. Olha aí que interessante. Eu contei de onde eu não sou e eu contei de onde eu sou, né? Mas eu vou inverter aqui a história um pouco, né? Porque eu estou morando em Itaporanga já faz quase 2 anos. Então, I am not from Riversul. I am from Itaporanga. Eu não sou de Riversul, eu sou de Itaporanga. Legal? Então, beleza. A gente aprendeu que alguém vai perguntar pra gente de onde a gente é, né? Where... Deixa eu montar aqui de novo minha frase. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Daí aqui, I am from Brasil. I am from Itaporanga. I am not from Riversul. Eu não sou de Riversul. Então a gente aprendeu aqui que nós vamos chegar lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí eles vão perguntar de onde você é. E aí você já sabe, você já vai saber o que ele está falando, né? Where are you from? Que ele vai falar isso para você, e você vai falar I am from Brazil, né? E você pode falar também, caso ele te confunda, no meu caso, me confundem muito com peruano quando eu vou para o aeroporto, né? Então, eu vou dizer o quê? I am not from Peru. I am not from Peru. Eu não sou do Peru. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Agora, provavelmente, se essa pessoa for muito educada como vocês, ela vai perguntar para vocês como você está, como você está se sentindo, né? Então, ela vai dizer o seguinte: How are you? How are you? How, como? Olha aqui de novo, verbo auxiliar, que está auxiliando a ação. Are you? Como você está? Né? Quem está? Você é o sujeito. O are está auxiliando o sujeito a realizar a ação. Como você está? Só que o are vem na frente, porque ele vai auxiliar o you, né? A realizar a ação. Então, how are you? Como você está? Aí, essa pessoa vai perguntar para você, então, how are you? E você vai dizer o seguinte: eu estou very, muito, fine, bem. I am very fine. Eu estou muito bem. And you? E você? Você também é educado, cara. Então, I am very fine. And you?
Eu estou muito bem. E você? Aí a outra pessoa vai dizer para você... Ou melhor, você é muito educado, então você disse I am very fine. Eu estou muito bem. Você tem duas opções. Você pode perguntar and you, e você. Aí a outra pessoa vai dizer I am fine, thank you. Ou I am fine, thanks, thanks, thanks. Às vezes eu vario aqui no TH porque meu professor ele era puxa-saco dos britânicos. Então, os britânicos e os americanos têm um sotaque um pouco diferente, né? Os britânicos, eles colocam a língua aqui, ó, no meio do dente para falar o TH. Então, vamos falar Elizabeth. O norte-americano vai falar Elizabeth. O britânico, ele vai falar Elizabeth, Elizabeth. Então o TH deles é diferente, né? O sotaque. Então the, né? The não, né? The. Então, mas enfim, você pode então perguntar, né? Você pode dizer I am very fine. Eu estou muito bem. And you? E você? Aí a outra pessoa fala I am fine, thanks. Eu estou bem, obrigado. Mas você pode trocar esse and you, porque você é muito educado. Então você vai falar I am very fine. Eu estou muito, muito bem. I hope you are very well. O que você disse aqui? Eu espero que você esteja muito bem. Eu hope, espero. You are, você está, lembra lá? O are é o verbo auxiliar do you, né? Então, você está, eu espero que você esteja. No caso aqui, ele vai entender isso, certo? Porque o are é um verbo auxiliar que auxilia o sujeito a realizar a ação. Então, I hope, eu espero que você esteja. You are very, very, muito well, bem. I hope you are very well. Eu espero que você esteja muito bem. E realmente, I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Dúvidas? Mandem para mim aqui no nosso grupo, certo? Vamos fazer e pegar firme nesse cursinho de inglês, porque já que a gente tem que ficar em casa, se cuidar, né? A pandemia tá aí, então a gente tem que se cuidar bastante. Vamos aproveitar para aprender. Então, a gente embarcou no busão de férias, mas esse busão é o busão do inglês, certo? Então, cursinho de inglês com o Teacher Johnny, que não é teacher, ou melhor, I am teacher. Porém, eu sou professor de História e Geografia e tenho Pedagogia. Então, mas eu tenho um curso de inglês eu fiz com um professor muito bom, talvez o melhor professor da região, né? E ele era muito crítico com a pronúncia. Por isso eu estou cobrando bastante de vocês a pronúncia. E para melhorar a pronúncia, nada melhor do que escutar bastante e, ao escutar, falar em voz alta. Igual eu, tô aqui, ó, falando com uma câmera, sozinho, né? Estou falando para vocês, mas estou falando sozinho.
Como que eu estudava antes? Eu olhava para o espelho, olhava para minha boca e começava a pronunciar, escutar e pronunciar. Uma coisa que é bastante legal, ouvir músicas, né? Gostar de músicas em inglês, né? Aí você começa a pegar, o ouvido ele tem que ser trabalhado. Por exemplo, yo hablo muy bien español. Mas quando eu fui para o Peru, para a Argentina, para o Chile e para a Colômbia, minha primeira viagem para a Colômbia, eu sabia espanhol, mas quando eu cheguei lá, eu não entendia nada que eles falavam. Por quê? Porque o meu ouvido não estava treinado. Porque eles falam muito rápido e o teu ouvido tem que estar treinado. Não adianta só saber falar e pronunciar. Eles vão te entender, mas você não vai entender eles. Então você tem que treinar o seu ouvido. E como que treina? Ouvindo. 8 dias depois de estar na Colômbia, ouvindo todo mundo falar em espanhol, o meu ouvido já estava treinado. E na minha segunda viagem, que foi para o Peru, eu fui para Machu Picchu, na minha segunda viagem, cara, eu entendia perfeitamente o que eles estavam falando em espanhol. E eles falavam na mesma velocidade que os colombianos. Mas o meu ouvido estava treinado para ouvir. Por quê? Porque eu comecei a escutar músicas em espanhol, comprei alguns livros em espanhol, comecei a ver as séries em espanhol com legenda. Hoje eu já consigo ver as séries sem legenda, porque meu ouvido está muito bem treinado. Então, vamos treinar o ouvido de vocês, certo? Então, escutem bastante os áudios do professor Johnny e depois de escutar bastante, comece a pronunciar em voz alta, treinar a língua, né? É um pouco difícil esse the com a língua no meio do dente. O R é um pouco difícil. September, September, November, December. Tem gente falando December. Não é December. É July. Olha o meu nome, Jone, Johnny, Jo, é um nome norte-americano. Então, Ju, certo? Então, Julie, como se escreve, July, é July, certo? September, October. Então o R, gente, vamos trabalhar October. Vamos trabalhar também, qual que eu vi que vocês têm bastante dificuldade? Agosto, August. O T mudo no final. A tua cabeça tem que pensar que esse T é mudo, cara. Então não é August. E também não é Auguste. E também não é Augusto. É August. March, CH no final, não é Marche, não é Marte, não é planeta, é March, né? Pensa no CH no final. Vocês mandaram muito bem no January, olha aí que tem o R no final, que é, né, bem complicado. January, February, vocês mandaram muito bem. Não tem como errar maio, gente, por favor, é May. Tem a MEI do microempreendedor aí, é MEI, né? Então, maio não tem como errar. Então, January, February, March, o abril. Pelo amor de Deus. Tem gente falando Apple, não é telefone, não é maçã, é mês. Então, April, certo? April. Então, o abril, né? May, June, certo? June, July, August, September, October, November, December. Né? Tô lembrando os meses do ano aqui na sequência, certo? Então, legal.
os dias da semana também, ouvir e pronunciar e falar aí em voz alta. Hoje nós tivemos aí um aumento no nosso vocabulário e é um vocabulário essencial para chegar lá. Para chegar lá você precisa desse vocabulário, certo? E nas próximas aulas nós iremos aprender as cores, certo? E vamos aprender também os números, cores e números, ok? E a gente vai aprender as cores de um jeito bem legal, tá bom? Galerinha, é isso aí. Até mais. Confio em vocês. Não vamos desapontar Deus, porque Deus acredita em nós. Ele nos deu sabedoria e a sabedoria é para ser usada, não é para ser jogada fora, certo? Então vamos aproveitar os dons que Deus nos deu. Nosso cérebro, todos são iguais. A única coisa que muda é o esforço, né? Então vamos deixar aí a preguicinha de lado e vamos nos esforçar, tá? Porque aqueles que se esforçam serão os vencedores, tá? E vocês são vencedores. Então, até mais!